No ar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebris. É bordão do canal, marca registrada do canal. Uma vez mais, uma noite de gala, a terceira e última parte do seminário de Estado da Arte da Gravitação Quântica, ministrado pelo professor Dr. José Abdala Elaiel Neto, o qual dispensa apresentações. E abrilhantando a nossa noite, contamos com os dois astrofísicos fundadores do projeto Éter Tenebris, o professor doutor Luiz Gustavo de Almeida e o astrofísico Rodrigo Francisco dos Santos. Eu passo a bola inicialmente aos fundadores do canal e do projeto, e depois, em seguida, iniciamos essa última parte desse seminário tão bacana, né, e tão importante nas fronteiras da física, né, desbravando as fronteiras finais da física, né. Eu acompanho o voto do relator. Então, pode falar, Ali, pode passar para a LG. Não, é uma honra receber o Elaiel aqui, a gente que estudou com ele, já fez trabalhos com ele lá no CBPF. A gente reconhece o valor que o CBPF adquiriu com a presença e a pesquisa do Elaiel. O CBPF já é um centro de excelência, sempre foi um centro de excelência de pesquisa no Brasil, e o professor Elaiel é um dos grandes expoentes, a meu ver, sem querer rasgar muita seda, mas já rasgando, para mim é um dos grandes expoentes. Eu lembro que quando eu era aluno, qualquer coisa que a gente perguntasse para ele, ele sabia, de qualquer assunto. Ele pensava, caramba, esse cara sabe tudo. Esse cara sabe tudo. E os outros concordavam, os outros alunos concordavam. E eu digo que isso se mantém até hoje. Por isso, hoje, nós agradecemos a presença dele aqui, nos abrilhantando, aqui, trazendo todo esse conhecimento que ele vai dividir conosco acerca da história da gravitação quântica. Obrigado, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Elaiel. Tá ok, Luiz Gustavo. Obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. E obrigado a todos os colegas que estão aqui participando, seguindo nesses dias aí, nesses nossos encontros, né? Essa retrospectiva do que é a gravitação quântica, como ela surgiu, como ela foi ganhando consistência, adesão, os altos e baixos. Nós tentamos entender também quando ela se torna mais atrativa e quando ela se torna menos atrativa, porque havia outros interesses da física que foram sobrepassando, né, o interesse da gravitação quântica, mas depois é inevitável, a gravitação quântica retorna para ficar, e é um dos grandes problemas abertos, né, um dos grandes problemas estimulantes que a gente tem na física. Eu só vou pedir desculpas a vocês pelo seguinte: eu tinha pretendido fazer 3 encontros, mas como assim eu entrei em mais detalhes do que eu esperava, eu acho que eu vou precisar de 5, mas não quero atrapalhar o cronograma de vocês. Se tiver outras pessoas já programadas para esse mês de junho, eu posso retomar em julho. Eu precisaria, porque eu hoje resolvi fazer uma coisa em função de alguns e-mails que eu recebi de pessoas que assistiram, sobretudo estudantes. Alguns estudantes escreveram. Eu recebo muito e-mail assim, de estudante que assiste às palestras do Professor Global, que tem os cursos do CBPF, agora também
também com o canal de vocês, né? Vamos dizer, o Éter Tenebroso aí também tenho recebido e-mails, pedidos de slides para poder ficar com as referências e alguns esclarecimentos. Eu resolvi no encontro de hoje fazer um detalhe completamente diferente que qualquer estudante de Física 1 pode assistir, pode compreender e participar. E depois eu precisaria de um quarto encontro para entrar na fase 70, 80 da supergravidade e chegar nas supercordas. E depois o encontro final, que seria o quinto, eu faria das supercordas até o que há vamos dizer assim, de estado da arte atual da gravitação quântica. Porém, claro, sempre pedindo licença a vocês para fazer isso quando vocês acharem que houver disponibilidade disponibilidade de vaga, né? Disponibilidade de lugar para a gente poder fazer a palestra, porque pode ter outros convidados e também eu não quero assim atrapalhar o cronograma aí do canal. Então, hoje eu vou fazer uma coisa que vai selar um pouco mais o interesse da Quantum Gravity, fazendo uma espécie de um paralelo com o eletromagnetismo, mas manipulando, sobretudo, as constantes fundamentais da física, que é uma coisa que o professor Dirac prezava muito, né? Que é tentar descrever o máximo que se pode de física em termos das constantes fundamentais, discutindo justamente a origem, né, de muitas dessas constantes, discutindo a origem de certos fenômenos, se nós compreendemos exatamente o que são as constantes fundamentais da física. Nas aulas com o professor Dirac, sobretudo nas aulas que ele nos deu em Trieste, os encontros com ele em 1982, né, ele já estava com 80 anos, né, ele infelizmente fez a passagem dele em 1984, em 1982, nos 80 anos dele, o professor Salan e o professor Antonino Zichichi, né, do Centro Ettore Majorana, da Itália, eles organizaram os 60 anos do C.N. Young, né, que era de 1922, e os 80 anos do Dirac, que era de 1902. Organizaram essa grande escola no Centro Ettore Majorana, em Erice, na Sicília, foi um encontro fantástico, e depois o professor Dirac subiu para Trieste e passou mais uma semana em Trieste, assim, disponível para nos ajudar, para conversar conosco, para nos aconselharmos com ele. E eu me lembro que um dos encontros ele fez uma discussão muito interessante, porque eram os anos em que a supersimetria estava chegando com um resultado muito forte, que era a finitude ultravioleta das teorias de Young, μ(n) igual a 4, ou seja, teorias que não precisavam de renormalização no ultravioleta, finitas no ultravioleta, e que traziam uma grande proposta, uma grande expectativa de finitude da quantum gravity na formulação da supergravidade. Então, o professor Dirac, em algumas de suas, não eram palestras, eram preleções, né, eu diria, em alguns de seus evangelhos, né, segundo Dirac, né, a natureza segundo Paul Dirac, ele nos colocava algumas coisas muito importantes sobre as constantes fundamentais da física, e a partir daí essa questão me tocou bastante. Eu tenho sempre assim, tentado trazer para os estudantes principiantes esse gosto de tentar compreender a física, contar a física através das constantes fundamentais. Então, hoje eu queria colocar uma questão que mostra muito bem o quanto a gravitação quântica é fundamental. Nós damos muitas outras razões de unificação, razões de querer compreender a estrutura microscópica da gravitação, tem muitas motivações para se introduzir a gravitação quântica, né? Se as interações do modelo padrão são todas quantizadas, podem ser descritas no formalismo da teoria quântica de campos, por que não a gravitação? Então, vamos tentar entender a gravitação. Aí tem vários, né? Sabemos a teoria de cordas, supergravidade, loop quantum gravity e outras abordagens que nós vamos falar nos vídeos 4 e 5, né? Se houver tempo para eles, né? Mas hoje eu queria trazer uma apresentação muito simples de como as constantes da física podem nos dizer: não, gravitação quântica é fundamental de ser entendida. Não é apenas vamos dizer, uma questão de acadêmica, não é uma questão de mera curiosidade, uma questão de mera aplicação do que nós sabemos sobre teorias quânticas de campo para a interação gravitacional. Imaginar, a interação gravitacional ela domina no macrocosmo, no cosmológico, por que então quantizá-la? Bom, hoje nós sabemos cada vez mais fortemente, cada vez mais veementemente, que a gravitação
a quantização da gravitação é fundamental para a cosmologia, ou seja, o microscópico, o submicroscópico, o subnuclear é fundamental para a compreensão da cosmologia. Então, gravitação quântica se torna importante por várias razões. A que eu vou mostrar aqui hoje é a mais simples de todas e é uma motivação que a gente pode levar para uma sala de aula assim, de primeiro período de física, porque quando os estudantes estão retomando um pouco o domínio da análise dimensional, a gente sabe que todos nós que passamos pelo ensino médio, não estou falando como professores, não, como estudantes, como alunos, né? E quando entramos na universidade, quantas vezes a gente comete erros, às vezes, por questão de misturar dimensões, muitas vezes é comum o estudante, ou quando eu digo estudante, eu estou me incluindo, tá? Nós mesmos, né, nos confundirmos com certas dimensões, com as dimensionalidades. O eletromagnetismo tem vários sistemas, CGE, sistema gaussiano, sistema SI. Depois a gente, na teoria quântica de campos, na física de partículas e até mesmo na astrofísica, a gente já começa a trabalhar com as unidades naturais, H cortado igual a C igual a 1. Isso traz uma série de confusões. Então, hoje, a minha atividade vai se resumir quando eu apresentar os slides 3, a essa discussão. Eu estou trazendo o slide 2 aqui da semana passada, só para finalizar. Aqui nesse slide 2 a gente deu algumas motivações para introduzir a gravitação quântica, né? Mas aí no slide, no final, nós terminamos com um trabalho que sela o final dos anos 60, que foi esse belíssimo trabalho do Deser. Duas pessoas me pediram o artigo, eu mandei. Eu tenho o PDF, é fácil de encontrar na internet, mas como eu tinha, eu já mandei, né? Esse que é a construção do lagrangiano de Einstein-Hilbert, o famoso raiz de menos G escalar de curvatura, raiz de menos GR, construída a partir de primeiros princípios, imaginando que eu tenho partículas de spin 2 descritas por um campo tensorial de rank 2 simétrico. Quero colocar essas partículas em autointeração, quero respeitar a causalidade e quero respeitar o princípio de simetria de Gauge, associado às transformações gerais de coordenadas. Com esses elementos fundamentais, a gente mostra que a gente chega naturalmente, depois de alguns passos, né, construídos, ao lagrangiano de Einstein-Hilbert. Então, esse é um trabalho muito importante para a gente entender assim, os detalhes, né, a construção, a essência da teoria de gravitação como uma teoria de Gauge. Então, era isso que eu queria chamar a atenção, porque como a gente terminou um pouquinho rápido, eu não pude dar, assim, talvez transmitir o devido valor que esse trabalho do professor Deser tem. O professor Deser foi um grande nome da gravitação quântica, da supergravidade também, um grande crítico da física, uma pessoa de uma cultura física imensa, mas uma cultura física não só contemplativa, ele foi ativo em tudo aquilo que ele em que nós percebíamos nele como cultural. A cultura dele era uma cultura de grande atividade. Ele trabalhou profundamente nas teorias de Young-Mills, nas teorias de gravitação, nas teorias de Gauge em geral e, sobretudo, em vários aspectos da teoria de gravitação quântica. Supergravidade, ele foi um nome também de primeira linha, então vale a pena conhecer esse autor, e os seus trabalhos são extremamente claros e muito bem escritos. Assim, a gente até aprende a escrever paper lendo Deser, pelo estilo que ele traz. Então, uma pessoa de grande cultura, até como eu tinha falado com vocês, ele era genro do Oscar Klein, ele se casou com a filha do Oscar Klein, e com isso ele me falou, mas teve no Rio, mas ele apareceu não, foi a Trieste, foi convidado a Trieste pelo professor Salan algumas vezes e sempre se reunia conosco. Havia um espaço muito grande, né, aberto da parte dele para discutir com estudantes, pós-docs. Nessa época eu era estudante de doutorado e com alguns colegas a gente fez algumas excursões, ou na verdade, invasões, na verdade, na sala do professor Deser, e ele passava horas conversando com a gente e a gente saía dali assim, flutuando, né, levitando de tanto interesse que ele despertava pela física mais fundamental. Então, eu queria chamar a atenção para esse autor, porque ele está intrinsecamente ligado a quantum gravity. Eu vou interromper agora essa apresentação e vou apresentar os slides de hoje agora, né, que é esse terceiro aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, tá? Opa!
Vou apresentar aqui. Vamos ver se vai chegando aí. Então, está aqui. Nós estamos falando da pré-história, da história e o estado da arte número 3, né? Vídeo 3. Na semana passada nós chegamos na história. E aí eu ainda estou na história, mas uma história que pode ser também pré-história, né? Então, aqui as constantes fundamentais que nós estudamos em geral quando falamos das interações, das 4 interações como nós percebemos o universo hoje. A constante de Newton, que vem lá, na verdade a constante é chamada de Newton, mas essa constante, na verdade, ela foi medida só no século XIX, né? E ela é medida em Cambridge, né, pelo Cavendish, Lord Cavendish, e ela tem esse valor aqui, mas é a constante de Newton, porque é a constante da gravitação universal. Olha as unidades complicadas que ela tem: metro cúbico, quilograma -1, segundo a -2, ou seja, uma unidade que está mostrando que por trás da gravitação tem muita coisa. Tem unidade de comprimento, tem unidade de massa e tem unidade de tempo. Diferentemente, por exemplo, da interação eletromagnética, onde a constante de estrutura fina, que é a constante do eletromagnetismo, é adimensional. Ela é limpa, ela não tem massa, ela não tem comprimento, ela não tem tempo. Então, ela é realmente uma constante fundamental. Essa é a constante. Eu me lembro nessa visita de 82 do professor Dirac, né, a Trieste, ele falava: o grande desafio da física é nós gerarmos esse número aqui, 1/137.035999206, através de primeiros princípios. Ele dizia: nós temos que chegar a uma teoria que nos devolva de presente o valor da constante de estrutura fina. Só ali nós podemos dizer que nós conhecemos a física. Essa era a visão bastante radical do professor Dirac. Ele diz: é uma constante limpa, ela não tem qualquer unidade, a carga fundamental, a permissividade elétrica do vácuo, a constante de Planck e a velocidade da luz se combinam de uma tal maneira que esse valor sai limpo de dimensão. Na verdade, muitas vezes a gente esquece o 4πε0. No sistema de unidades naturais, né, no CGS, aliás, o ε0 é 1/4π. Então, a constante de estrutura fina, muitas vezes, é referida como sendo E2/h²c. E se o sistema de unidades naturais é válido, h cortado igual a c igual a 1, a constante de estrutura fina acaba sendo só o E². Então, a constante de estrutura fina é E2 no sistema natural, E2/h²c no sistema CGS e E2/4πε0 h²c no sistema de unidades internacionais, no sistema internacional, que é o sistema melhor para a gente entender, porque se a gente tivesse que o alfa é E2/h²c, conhecendo a carga fundamental e a velocidade da luz, eu chegaria à velocidade de Planck. Então, isso me diria que talvez a mecânica quântica, a constante de Planck, viria do puro eletromagnetismo, E2 e C. O que não é verdade. Tem uma coisa extra aí, que é o quê? As propriedades do vácuo, o ε0. O ε0 ele impede que a mecânica quântica seja fixada pelo eletromagnetismo, porque o ε0 ele demonstra propriedades fundamentais do vácuo, que é o vácuo quântico, na verdade, né? A gente sabe que o vácuo de Dirac, né, a partir de 1929, como a gente mostrou no vídeo da semana passada, o ε0, o vácuo quântico, ele é um condensado de partículas e antipartículas virtuais, o vácuo da QED. Bom, C, a velocidade da luz, né, 3 × 10⁸ metros por segundo, a carga fundamental, a constante de Planck, que faz a conversão energia-tempo, a velocidade da luz, que converte unidades de tempo em unidades de comprimento, a constante de Fermi, que é a constante na verdade, é a constante de acoplamento das interações fracas, né, a constante de Fermi, dividido por h²c a terceira. Tem dimensão de energia a -2, portanto, ela é dimensional, né? E h²c é essa grandeza aqui que me permite relacionar energia com comprimento, né? É uma grandeza também, é uma constante muito importante. E depois a constante de Planck, que nos permite converter energia ou temperaturas em energia e vice-versa. Então, essas são as constantes fundamentais. Existem, por exemplo, a gente pode associar outras constantes fundamentais, associadas, por exemplo, a outras grandezas físicas, como luminosidade. Mas a gente está adotando essas constantes, que são as constantes importantes para o modelo padrão.
As escalas eletromagnéticas. Então, uma coisa interessante, isso aqui vai ser importante para a gente fazer o paralelo com a gravitação e aí motivar a gravitação quântica. Por exemplo, no eletromagnetismo, a gente calcula campo elétrico em várias configurações, calcula campo magnético em várias configurações de corrente, campos elétricos, propagação de ondas eletromagnéticas, mas a gente tem constantes fundamentais que vão nos dar dois campos fundamentais intrínsecos à natureza, que é o campo elétrico crítico e o campo magnético crítico, ou também chamado campos elétrico e magnético de Schwinger. Esses campos eles são obtidos a partir de grandezas fundamentais, como a massa do elétron, a velocidade da luz, a constante de carga fundamental e a constante de Planck. Então, aqui eu estou falando das propriedades mecânicas do elétron, velocidade da luz, aqui eu tenho relatividade, aqui eu tenho a carga fundamental, eu tenho eletromagnetismo e aqui eu tenho mecânica quântica. Então, eu estou falando aqui de uma eletrodinâmica quântica. Tudo aqui está quantizado por causa do H cortado. E combinando essas constantes com esses coeficientes, o estudante pode fazer esse exercício muito simples. Pega a massa do elétron, eleva ao quadrado, pega o C, bota todas as unidades, massa do elétron, dá na faixa de 10 a menos 30 kg, C, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa carga aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e H cortado é 1,05, 10 a menos 34 joules segundo. Combina tudo isso bonitinho, e a gente ganha esse super, hipercampo eletromagnético, campo elétrico de 10 a 18 volts por metro. É um campo hiper intenso. Esse campo tem propriedades devastadoras no vácuo. Campo magnético. Pego aqui, só dividir o E por C, ganho o campo magnético. M2C2 sobre H cortado. 10 a 9 Tesla. Os astrofísicos presentes vão me confirmar que esse aqui é um campo típico de por exemplo, de uma magnetar, de uma estrela de nêutrons. 10 a 9 Tesla, 1 bilhão de Teslas, ou seja, 10 a 13 Gauss. Então, campo magnético super intenso. Esses campos, eles nos obrigam a repensar um pouco as equações de Maxwell, vamos dizer daqui a pouco. Então, são campos fundamentais que levam uma espécie de uma não linearidade para as equações de Maxwell. Depois, nós podemos fixar uma escala de tempo através do eletromagnetismo. Então, isso aqui me fixa campos fundamentais. A natureza intrínseca, combinando essas constantes, isso aqui não corresponde, não estou falando aqui de nenhuma configuração de cargas, nem aqui de uma configuração de correntes, eu estou pegando grandezas fundamentais, constantes fundamentais da mecânica quântica, que é o H cortado, do eletromagnetismo. Com isso, a gente chega a esses campos. Aqui é a mesma coisa. Só com grandezas eletromagnéticas, aqui não está nem entrando a mecânica quântica, aqui só tem o C. E a gente chega a essa escala de tempo, 10 a menos 15 segundos, que é justamente esse 10 a menos 15 segundos, 1 femtosegundo, é justamente a escala de tempo típica da interação eletromagnética. Quando dois elétrons se repelem, ou quando um elétron e um pósitron se atraem, a transmissão dessa interação fica na faixa dos 10 a menos 15 segundos. Então, é o tempo de percepção da interação por parte das duas partículas que interagem. Depois nós chegamos também a uma escala de comprimento, que é 10 a menos 7 metros. No fundo, é só dividir por C. O tempo vezes C, eu dividir o comprimento por C, eu obtenho o tempo. E multiplicando o tempo por C, eu ganho essa escala de comprimento. Então, eu tenho uma escala de comprimento típica do eletromagnetismo. Mas aqui tem uma coisa que a gravitação vai ter uma supremacia em relação a isso. É que aqui aparece a massa do elétron. Se eu colocasse a massa do quark, claro que a massa do quark, dependendo se eu colocar um quark top aqui, o quark top tem o quê? 174 GeVs, o elétron 0,5 MeVs. Então, eu estou falando de 1 MeV para GeV para TeV. Eu estou falando de 6 ordens de grandeza. Então, apareceria um fator 10 a menos 21 aqui. Então, porque a massa do top é cerca de 10 a 6, na verdade 10 a 6 vezes, não, 10 a 8. Então, 10 a menos 23 segundos, que é justamente o tempo que o top praticamente leva para decair. Um pouquinho, o top decai num tempo um pouquinho menor. Mas, assim, a gente começa a perceber que essa escala de tempo ela não é universal. Ela vai depender da massa da partícula, como essa escala de tempo também depende da massa da partícula. Eu posso definir uma espécie de uma temperatura eletromagnética, combinando o ε0, o H cortado, aí aqui tem
mecânica quântica, tem quântico aqui, C, relatividade, E, eletromagnetismo, e KB, constante de Planck, termodinâmica. Isso me dá uma temperatura, quer dizer, associada, vamos dizer assim, às constantes do eletromagnetismo, eu ganho uma temperatura intrínseca de 10 a 24 Kelvin, que não é a temperatura lá de Planck, que a temperatura de Planck é bem mais alta, né? Depois a mesma coisa, combinando a constante de Planck, aqui não é o H cortado não, é o H, e dividindo pela carga fundamental, quer dizer, essa constante de Planck aqui é Joule segundo, e essa carga fundamental é Coulomb, fazendo esse cálculo simples, a gente ganha uma unidade de fluxo elementar, Gauss vezes centímetro ao quadrado, quer dizer, um fluxo magnético. Então, no eletromagnetismo, nós temos um fluxo magnético, né, que é uma coisa muito importante quando, por exemplo, a gente vai falar de efeito Hall quântico, tem um fluxo magnético associado ao elétron que é intrínseco à natureza, não depende da massa do elétron, depende da carga fundamental. Uma carga fundamental é a carga do elétron, né? Imaginando a interação eletromagnética. Claro que o quark tem carga 2/3 de E, 1/3 de E em módulo, mas a carga fundamental é esse E. Então, isso me dá um fluxo. Então, é interessante, eu acho, esse tipo de compreensão por parte do estudante, de perceber que, com as constantes da física, a gente já começa a perceber as escalas da natureza. Então, a escala de campo, o que vai acontecer com essa escala de 10 a 18 volts por metro, 10 a 9 Tesla? Bom, depois, é claro, aqui a HNI, na faixa de 1 MeV, é a criação de um par elétron-pósitron. A massa de repouso do elétron, do pósitron, 0,5 MeVs por C2. Então, HNI, que vamos dizer assim, um MeV, né, um fóton de 1 MeV, ele é capaz de já ter energia suficiente para criar um par elétron-pósitron. Então, isso dá uma escala importante para o eletromagnetismo também. Se eu considerar ondas eletromagnéticas de frequências muito abaixo do MeV, eu posso integrar os efeitos quânticos do elétron e do pósitron no vácuo quântico e ter uma teoria fotônica efetiva, que é, no fundo, o que fizeram Euler e Heisenberg, como a gente discutiu no vídeo anterior, lá em 1936. E aqui, a constante de estrutura fina, que é E2 sobre 4πε0h cortado, que é a grande, vamos dizer assim, a grande estrela do professor Dirac, na faixa de 1 MeV, a gente vai falar depois desse running coupling constant, isso fica na faixa de 1 MeV, eu tenho essa medida da constante de estrutura fina. Então, essa aqui, vamos dizer assim, é uma tabelinha de escalas eletromagnéticas, né? Vamos passar aqui, então, dando só aqui para os estudantes que não têm, às vezes, conhecimento de como as coisas estão, a medida mais precisa que nós temos da física hoje é a medida da constante de estrutura fina. Então, em 2020, nós tivemos essa medida que foi a medida que tem a grande precisão de ser medida com a precisão de 81 partes em cada trilhão. Ou seja, 81 partes em 10 a 12. Então, esse trabalho foi publicado na Nature em 2020, justamente no ano da pandemia, e ele está me dando a medida que nós temos da grandeza mais precisa das medidas que nós podemos fazer em física hoje. Então, e ela é adimensional. Então, o fato dela ser adimensional, o professor Dirac sempre reputou que a constante de estrutura fina, ela, por ser adimensional, ela é a constante fundamental da física por excelência. Ela não tem nenhuma dimensão. Então, ela não traz nenhuma memória de alguma física por trás dela, como é o caso, por exemplo, da constante de Newton. A constante de Newton ela tem unidades assim, muito exóticas, né? Metro cúbico, então tem um comprimento intrínseco aí, quilograma menos 1 segundo. Então, ela depende das medidas fundamentais do sistema SI, comprimento, massa e tempo. Então, é por isso, o professor Dirac até dizia que talvez seja por isso o grande problema da quantum gravity, ou da gravitação do ponto de vista quântico, porque ela tem, se a gente for analisar a estrutura fundamental da gravitação, que é o que na formulação quântica a gente precisa, na formulação macroscópica não, mas na formulação quântica a gente precisa ter um conhecimento do que é realmente a constante de acoplamento daquela interação. Caso, por exemplo, da interação fraca, ela tem essa massa menos 2, essa massa 2, essa energia ao quadrado no denominador. GeV é menos 2. E aí isso foi
esclarecido na década de 60 com o mecanismo de Higgs. Por que a constante de acoplamento das interações fracas tem uma massa, uma energia ao quadrado no denominador? Porque quem está aqui dando essa dimensão é o quadrado do valor esperado no vácuo do campo de Higgs, que é o campo que quebra a simetria eletrofraca, que é o campo que concede massa aos leptons, aos quarks e aos bósons vetoriais intermediários, deixando no modelo padrão o fóton e os neutrinos sem massa. Então, a gente compreende a origem desse GeV ao quadrado no denominador, dessa unidade. É uma física mais fundamental. Qual é a física fundamental que dá essa energia aqui na constante de acoplamento? É o campo de Higgs. Então, tem uma física fundamental. Na gravitação, qual é a física fundamental que coloca todas essas unidades aí? Então, na verdade, se eu for para o sistema de unidades naturais, né, mas aqui não, isso aqui é no sistema SI mesmo. Né? Se eu for para o sistema de unidades naturais, eu sei que a constante de gravitação ela vai estar ligada, nós vamos ver daqui a pouco, a constante de Planck, então ela vai ter uma dimensão de comprimento, vai ter uma dimensão de massa menos 1. Né? Mas o que está por trás? Né? Não é o mecanismo de Higgs, não é um campo de Higgs que está dando a dimensão dessa constante. Então, isso é uma coisa que tem que ficar levantada aqui. Bom, a gente já falou aqui, né, da medida, dessa medida, só uma questão assim de referência aos estudantes mais principiantes. Se quiser ler, é importante para a nossa cultura física, para quem está formando uma cultura em física, ler esses trabalhos fundamentais. Então, esse aqui é um trabalho, apesar de razoavelmente recente, de 5 anos atrás, ele mostra qual é a medida mais precisa da grandeza física medida com maior precisão. É um resultado histórico. Né? Campos, agora lembrar que essa semana, há uma semana atrás, foi publicado um resultado também altamente impactante para a física. Quem quiser procurar, muitos de vocês provavelmente até já viram, né? Tem até vídeo já na internet, o experimento G-2 do muon, né? Como a gente falou da outra vez, né? Nós temos as anomalias magnéticas. A anomalia magnética do muon é um grande laboratório para a física contemporânea, inclusive para ver se o modelo padrão, até que ponto ele é confiável, até que ponto ele é preciso, e que física poderia vir além do modelo padrão. Então, a anomalia magnética do muon, que é o G-2, que é quanto a razão giromagnética do muon, ou de uma partícula qualquer, se afasta do valor G igual a 2, que é dado pela mecânica quântica relativística, né? Isso, então, traz um debate importante para a física, que é um possível laboratório para compreender nova física. E a medida do G-2 do muon foi referida agora, semana passada, com uma precisão muito grande também, não tanto quanto a do elétron. O G-2 do elétron, ele tem uma precisão também de poucas partes em 1 trilhão. E o resultado teórico e o resultado experimental batem finos até a 12ª, até a 11ª casa decimal. Então, é um resultado. Na casa do muon, não. A teoria e o experimento casam até a 8ª casa decimal. Então, tem uma física que pode ser nova e que mostra a pequena discrepância entre teoria e experimento. Mas esse resultado do G-2 do muon, né, quem quiser procurar isso, pode colocar na internet G-2, eu acho que é muon G-2 experiment. É o experimento G-2 do muon. Ele também trouxe uma novidade. Ele deu uma, vamos dizer assim, uma cacifada um pouquinho maior no modelo padrão. Ele mostra que o modelo padrão, se alguém desconfiava que o laboratório do muon pudesse desbancar o modelo padrão agora, em breve, isso não aconteceu. Essa medida era expectativa, ela bate com o modelo padrão. Então, talvez a gente vai precisar de medidas mais refinadas para começar a ver onde é que a teoria e o experimento se divorciam, em que casa decimal acontece o divórcio do resultado teórico com o resultado experimental do G-2 do muon. Bom, muito bem. Então, fica dado esse alerta aí para os estudantes que quiserem se atualizar quanto a isso. Bom, quem está fazendo eletromagnetismo, né? Como a gente já falou, num curso de eletromagnetismo, a gente calcula campo elétrico de várias configurações, campo magnético de várias configurações, mas esses campos fundamentais, o que eles estão dizendo para nós? São campos críticos, porque são campos construídos a partir de valores da natureza.
das constantes fundamentais da natureza. E são valores extremamente altos, 10 a 9 Tesla. Se a gente calcular o campo elétrico nas proximidades do núcleo, né, de um átomo, ou, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, onde o núcleo do átomo de hidrogênio é um próton, nas proximidades do próton, ou seja, eu estou muito próximo da carga do próton, o campo elétrico chega a ter essa intensidade aqui. E o campo magnético também, essa intensidade. Então, essas são medidas de campos muito próximos, né, muito, vamos dizer assim, muito abaixo do primeiro orbital. O primeiro orbital, 1s2, né, ele já tem um raio do átomo de hidrogênio na faixa de quê? É na faixa de talvez 1 angstrom, né? 0,5, eu acho que é 0,53 angstroms, o raio do átomo de hidrogênio. Ou seja, angstrom, né, é 10 o quê? 10 a menos 10 metros, quando a dimensão do núcleo atômico é 10 a menos 15 metros. Então, o primeiro orbital ele é bastante separado, tem 5 ordens de grandeza de comprimento que separam o primeiro orbital do núcleo, ou do núcleo do átomo de hidrogênio, o caso é o próton, né, o núcleo. Nesse caso, esses campos são campos muito próximos do próton no átomo de hidrogênio, são campos muito intensos. E aí a questão é, como ficam? Será que as equações de Maxwell dão conta de campos dessa intensidade? Então, o que a gente entende hoje, digamos, quando eu digo hoje, é já a partir da teoria lá de Bornfeld, né? De Euler Heisenberg, lá de 1936, como a gente mostrou no vídeo passado, que isso aqui vai me pedir que eu tenha que fazer modificações para introduzir não linearidade, quebra do princípio da superposição nas equações de Maxwell. Então, campos dessa intensidade já pedem um eletromagnetismo modificado. Então, isso aqui vai apresentar propriedades não lineares do vácuo. Então, o vácuo ele começa a se comportar como um meio que pode, como um meio material. O vácuo, por quê? Porque com esses campos tão intensos, eles fornecem energia suficiente no vácuo para a gente produzir pares de elétrons e pósitrons virtuais. Então, a onda eletromagnética, uma onda de um raio laser super intenso, como a gente tem hoje, os lasers de Xangai, na China, né, do SULF, são lasers na faixa do petawatt. Né? Então, a intensidade de petawatt, o quê? 10 a 15 watts. Né? Então, nós temos lasers super potentes, né? Uma potência muito grande, distribuídos num feixe de raio, num feixe muito curto. Então, a intensidade da onda é muito intensa. Se a intensidade é muito intensa, os campos, as amplitudes de campo elétrico e magnético do laser são muito intensas. Então, com essa amplitude, ou seja, com tanta energia que esse fóton carrega, eu vou produzir, vou polarizar o vácuo. Então, o vácuo começa a ser polarizado como um meio material, apesar do vácuo, quer dizer, a gente pensar que é vazio, mas não é, justamente pelo vácuo não ser vazio, por ele ser um condensado de pósitrons e elétrons, né, virtuais, né, pósitrons e elétrons virtuais, justamente por isso o vácuo se polariza. E aí começa a apresentar propriedades também de não linearidade. A gente ganha uma permissividade elétrica, uma permeabilidade magnética, que não são as da equação de Maxwell. Então, a gente ganha um índice de refração que não é 1. Então, com esse nível de campos eletromagnéticos, o índice de refração do vácuo deixa de ser 1. E ele passa a ser birrefringente. Ou seja, a medida de birrefringência significa que luzes ou radiações com polarizações distintas vão ter velocidade de propagação distintas. Então, a velocidade da luz no vácuo, a velocidade de uma luz, de um laser que tenha campos altos dessa intensidade, ela vai começar a depender do estado de polarização da luz. Vai ser um valor, uma fração de C para outra fração de C para outra polarização. Tem um índice de refração, também tem diferente de acordo com a polarização, ou seja, o vácuo se torna birrefringente. Então, isso marca uma posição muito importante na nossa compreensão do vácuo da QED. Agora, tudo isso que eu falei foi eletromagnetismo. Quando a gente vai para a gravitação, o que é interessante é o seguinte, aqui no eletromagnetismo, a gente vê que a massa do elétron está sempre presente. Exceto aqui na temperatura eletromagnética, mas o que está presente aqui é a carga do elétron. Bom, quando eu vou para gravitação, quando eu trago a constante de Newton, então quando eu misturo H cortado
com G, com C, ou seja, mecânica quântica, H cortado. O G está me trazendo a gravitação e o C está me trazendo a relatividade. Então, eu tenho relatividade, quântico, aspecto quântico e gravitação, ou seja, relatividade geral, G e C. Mecânica quântica, H cortado. Então, aqui eu já estou falando de algo que pertence a quantum gravity. Eu tenho uma escala de comprimento, que é a escala de Planck, conhecida 10 a menos 33 centímetros, 10 a menos 35 metros. Eu posso calcular uma massa a partir daqui. Me dá uma massa de 10 a menos 8 quilogramas. Unidade de massa. E observem que eu não tenho nenhuma identificação de partícula aqui. Aqui eu não estou falando do elétron. Eu estou falando de constantes que governam esses fenômenos. Relatividade, gravitação e mecânica quântica. A massa de Planck está aqui e o tempo de Planck. Eu ganho um tempo, uma escala de tempo que é na faixa de 10 a menos 44, uma aproximação estimativa, 10 a menos 33 segundos, 10 a menos 43 segundos, que é a escala do tempo de Planck. Tem uma escala de energia, que já é mais composta, é MC2, então, tendo a massa e a velocidade da luz, eu chego a isso aqui. Eu ganho uma temperatura também, a temperatura de Planck, que se eu colocar aqui, exatamente como eu fiz no eletromagnetismo, né? No eletromagnetismo a gente colocou o ε0, então a propriedade do vácuo estava aqui, mas então o H cortado, o C, o E e o KB, a constante de Boltzmann, KB. Aqui a gente tem mecânica quântica, relatividade, gravitação e aqui, vamos dizer, termodinâmica. Então, eu ganho uma temperatura de 10 a 32 Kelvin, que é a temperatura que a gente imagina lá na escala de Planck, né? Na formação do universo, a temperatura, vamos dizer, após o Big Bang. 10 a 32 Kelvin. Então, o que é interessante a gente observar é que, se nós temos um sistema de unidades, né, de comprimento, massa e tempo, a gravitação quântica já me dá essas unidades. Eu tenho uma unidade de comprimento de Planck, uma unidade de massa de Planck e uma unidade de tempo de Planck. Então, a gravitação quântica, melhor do que o eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo está muito ligado à massa do elétron e à carga do elétron. Então, aqui eu estou, vamos dizer assim, personalizando um pouco essas escalas do eletromagnetismo. Na gravitação quântica, a coisa é neutra, porque eu não estou falando de uma partícula, eu estou falando só de constantes da natureza. Então, a escala de Planck, quer dizer, a gravitação quântica, ela, por si só, ela já fornece um sistema de unidades de comprimento, de massa e de tempo, um sistema, né, LMT, como a gente chama o MLT. Claro, a energia derivante, a temperatura vem também, mas ela me traz uma temperatura intrínseca se eu coloco aqui a constante de Planck. Então, essas escalas estão me dizendo alguma coisa muito significativa. Elas estão me dizendo que eu posso, vamos dizer, substituir, eu posso não substituir, mas eu posso ter na escala de Planck escalas fundamentais de comprimento, medida e tempo. Comprimento, massa e tempo. Então, isso justifica muito o pensamento de que se as unidades da física, né, que a gente mede as grandezas, né, normalmente, quer dizer, normalmente não, a gente precisa sempre de tempo, comprimento, massa, claro, temperatura, né, eventualmente outras unidades, como luminosidade, e tem outras grandezas que a gente pode vir a usar em física, mas as grandezas fundamentais, né, mecânicas, por exemplo, é comprimento, massa e tempo, né? Então, a gente vê que na gravitação quântica, eu posso usar a gravitação quântica como, vamos dizer assim, a escala, a minha régua, o comprimento de Planck, o meu relógio, o tempo de Planck, né? Quer dizer, a escala de tempo e uma escala de massa natural, a gravitação intrínseca à gravitação quântica. Então, a massa emerge, o comprimento emerge e o tempo emerge. Então, uma temperatura emerge também. Então, isso mostra que a gravitação quântica ela tem um papel muito importante na questão, na definição do que são as unidades que nós usamos em física. Então, eu acho que isso é uma motivação interessante para se pensar, porque se eu esquecesse do H cortado, né, eu só tivesse, vamos dizer, relatividade geral, ela só pensa no G e no C. Então, no G e no C, eu não consigo, né, sem o H cortado, sem a constante de Planck, nós não conseguimos mostrar a importância da interação gravitacional. Quando eu combino gravitação
ou seja, a gravitação que eu estou falando aqui é relatividade geral, é quando eu combino a constante de Newton com a velocidade da luz. E com a constante de Planck, começam a emergir essas medidas fundamentais da natureza. Então, eu acho que isso é um ponto que defende muito, né, a importância da gravitação quântica. Por que quantizar a gravitação? Olhar para a gravitação vamos dizer assim, sob a ótica da mecânica quântica. Não é só juntar gravitação com mecânica quântica por um experimento puramente teórico. Há muitas razões para se considerar a quantização da gravitação. Mas eu acho que essa vamos dizer assim, a justificativa mais simples que a gente pode dar, que está lá nas raízes das constantes fundamentais. A partir também da constante de Newton, do H cortado e do C, a gente pode definir, a partir de uma massa, a toda massa, eu posso atribuir uma grandeza adimensional. Então, se nós combinarmos G, que é constante, com uma massa ao quadrado, pode ser a massa do Sol, pode ser a massa de uma estrela, de uma outra estrela, pode ser a massa do elétron, com H cortado e com C, e tirar a raiz quadrada, a gente ganha uma grandeza fundamental. Então, a toda massa eu posso atribuir essa grandeza. Por exemplo, no caso do elétron, essa espécie de massa adimensional é 10 a menos 22. Então, isso mostra também que na gravitação, aqui eu estou falando de gravitação quântica, porque eu tenho G e C, e tenho H cortado. Eu posso transformar massas em grandezas adimensionais. Isso vai limpando, né? Quer dizer, a gente começa a perceber que a gente pode trazer parâmetros adimensionais. O professor Dirac sempre dizia que os parâmetros adimensionais deveriam ser os parâmetros mais fundamentais da física. Eles não têm eles não estão impregnados de dimensão, portanto, eles não devem ter uma física mais fundamental por trás. Era justamente a ideia que o Dirac dava da constante de estrutura fina, né? A interação eletromagnética ela é uma interação que, do ponto de vista da quantização, ela foi a primeira a ser quantizada. O processo de quantização do campo eletromagnético, né, da teoria eletromagnética, é muito simples, porque a constante de estrutura fina é muito limpa. Quando a gente vai para a interação fraca, a gente já tem que trazer algo novo que está fora da expectativa, que é o campo de Higgs. O campo de Higgs é introduzido no momento posterior à formulação de Fermi. Enrico Fermi, lá em 32, né, em 33, ele formula a interação fraca sem minimamente pensar a existência de um campo extra. A ideia do Higgs só vem no início da década de 60. Então, que deve ter um campo mais fundamental da natureza que dota a constante de acoplamento fraca de uma unidade de energia a menos 2, ou de uma massa menos 2. No caso da gravitação, nós temos essa massa menos 1, que está por trás. Aí, a teoria de cordas pode nos dar uma origem interessante, ligar com aquela chamada tensão das cordas, a constante alfa primo, né, que tem dimensão de massa a menos 2. Então, de massa ao quadrado, né? Massa menos 2, está certo, de massa a menos 2. Então, a raiz quadrada de alfa' poderia ser a constante de está ligada à constante de gravitação. Então, é interessante essa análise dimensional, porque ela vai nos revelando aspectos muito particulares, né, da gravitação quântica. Aqui, nesse trabalho, que eu também acho muito interessante, os principiantes, né? Todos nós, né? Um dia lermos, né? E é interessante esses trabalhos do Dirac, quando a gente é estudante, né? E a gente é sempre estudante, né? Mas quando a gente é estudante jovem, a gente tem uma maturidade. Depois a gente começa a entrar na pesquisa, depois começa a fazer pesquisa e dar aula, e começa assim, a mergulhar muito mais profundamente, né? E ter mais alguma visão mais crítica, conectar fatos, né, que a gente estuda às vezes isoladamente e não sabe conectar. Esses dois trabalhos do Dirac são trabalhos que, cada vez que a gente lê, em cada período da nossa vida, a gente percebe esses trabalhos aqui com mais profundidade. Cada vez que a gente lê, a gente aprende alguma coisa. Então, eu acho que é um trabalho que vale a pena ser lido em todas as fases da vida. Por exemplo, esse trabalho de Cosmological Constants foi publicado em 1937. É um trabalho que abriu um debate muito grande entre o Dirac e o Bond. E depois, aqui, esse trabalho que é fantástico, A New Basis for Cosmology. Dirac desenvolve assim, uma espécie de
discussão sobre a cosmologia baseado justamente nas constantes fundamentais da natureza. E, inclusive, ele discute a questão de como essas constantes fundamentais podem variar no tempo. Então, nós estamos numa fase de evolução do universo onde essas constantes têm esse valor. Com a evolução, com o resfriamento do universo, quais são as constantes mais passíveis de mudança? Quem é que pode variar mais sensivelmente com o tempo? Seria o H cortado? Seria o C? Né, seria a carga fundamental? Será que a constante de estrutura fina, né, com o tempo, como ela pode variar? Variando a constante de estrutura fina, a gente está variando toda a estrutura atômica, porque os níveis atômicos, as energias de transição nos átomos são todas calculadas, né, são todas expressas em função da constante de estrutura fina. Né, o próprio raio do átomo de hidrogênio, né, ele depende desse parâmetro alfa. Né? Então, se a gente mexe no alfa, a gente está mexendo no raio do átomo de hidrogênio. Né? Então, a velocidade do elétron, né, dos elétrons atômicos, é na faixa de C vezes alfa, 1 sobre 137 vezes C. Então, mexer nas constantes fundamentais, na natureza, fazendo evoluir no tempo essas constantes fundamentais, a gente pode provocar mudanças muito sensíveis, né, na própria matéria conhecida do modelo padrão, na matéria, vamos dizer assim, na matéria bariônica. Então, são coisas, esse trabalho do Dirac aqui é muito recomendável. Os estudantes assim, iniciantes que estão fazendo uma iniciação científica, ou que estão assim, já tem uma basezinha assim, das duas físicas mais fundamentais, já podem ler esse trabalho, que é um trabalho que vai mexer com as constantes da física, é um trabalho de análise dimensional. É muito bom. E, assim, e muito instrutivo, porque o Dirac conversa muito, quer dizer, é um trabalho muito dialógico, né? Ele dialoga muito com o leitor, ele refletindo e nos fazendo pensar também. Depois também, a gente pode sempre associar partículas de massa m certas escalas. Eu posso criar uma escala de tempo a partir da massa, da constante aqui a constante de Planck e a velocidade da luz. Então, no caso do elétron, esse tempo fundamental é de 10 a menos 20 segundos. O comprimento fundamental, 10 a menos 12 metros, que é o comprimento de Compton do elétron, o comprimento de onda de Compton do elétron. Se eu tiver, por exemplo, ondas, né, eletromagnéticas com comprimento de onda menor do que 10 a menos 12 metros, né, portanto, ondas já na faixa do raio-x e dos raios gama, a gente já começa a investigar, vamos dizer, não é possível abrir mão dos efeitos quânticos. A gente já está olhando para o elétron como um objeto quântico. A gente está entrando, vamos dizer assim, na função de onda do elétron. Depois a gente pode associar também ao elétron esse tempo aqui, né? Se a gente agora introduz a carga e a constante de permissividade elétrica do vácuo, a gente já tem esse tempo aqui. Esse tempo aqui é o tempo típico da interação eletromagnética. E esse comprimento aqui, que é um comprimento de onda, onde a gente já vai começar a ter que considerar efeitos quânticos do elétron. Depois, lembrando que as constantes de acoplamento, né, no caso da gravitação é o G, no caso do eletromagnetismo é o E, no caso da constante, nas teorias de Gauge, de Young-Mills, é uma constante de acoplamento que da QCD é uma constante, na eletrofrac é outra constante, e aí a gente tem aquele resultado chamado, né, grupo de renormalização, que é quando a gente define essa grandeza chamada função beta. A função beta mostra como a constante de acoplamento de uma interação ela varia com a escala de energia. Esse T aqui é o logaritmo, né, de duas escalas de energia. Então, na verdade, é uma expressão de como a constante de acoplamento varia com a energia do sistema, com a escala de energia que nós estamos usando para observar um sistema. Então, se eu meço a constante de estrutura fina numa certa energia, eu posso encontrar um valor um pouquinho diferente da constante de estrutura fina que eu meço vamos dizer, numa outra energia. No caso do eletromagnetismo, essa função beta é maior do que zero, ou seja, a derivada temporal da constante de acoplamento, a derivada com a energia, né, dessa variável T,
que é um log da energia, né, sobre uma energia padrão, que é μ0. Esse μ0 aqui não é a permeabilidade magnética do vácuo, não. Eu tenho uma escala de energia, que eu estou variando, e eu tenho uma escala de energia padrão. Eu posso fixar essa escala aqui, por exemplo, em um elétron, em um MeV, por exemplo, né? Não teria problema fixar em um MeV, que é mais ou menos a massa do próton. Então, se a gente fixar essa escala aqui, eu vou ter uma escala de energia variável. Então, esse log aqui é uma grandeza adimensional. Então, eu tenho esse T aqui, que é uma variável adimensional que cresce com a energia. Quanto maior o μ, né, eu vou crescendo a energia. Então, essa derivada do G em relação a T, se ela é positiva, isso significa que essa constante, esse beta é positivo, ou seja, a derivada da constante de acoplamento com relação a essa escala de energia é positiva, ou seja, a constante de acoplamento está crescendo com a energia. É o caso do eletromagnetismo. Quanto mais alta a energia, mais eu vou no âmago, né? Vou penetrar distâncias muito curtas, e aí eu vou ter uma constante de acoplamento cada vez mais forte. No caso da QCD e das teorias de Yang-Mills, o comportamento é completamente oposto. Quanto menor for a escala quanto maior for a escala de energia, né? Então, maior é a energia, menor é a constante de acoplamento. Então, se eu me aproximo muito, né, das partículas que estão em interação, eu começo a ver uma constante de acoplamento cada vez menor, porque maior é a energia, menor a distância. Então, eu estou mais próximo da partícula, e aí eu vejo essa partícula cada vez menos acoplada, que é o que leva ao que nós chamamos, né, de liberdade assintótica. Então, no caso, né, do eletromagnetismo, fica claro isso aqui. A constante de acoplamento eletromagnética, que é a carga fundamental, ela depende da energia desse modo aqui. Ó. Tem um log de μ sobre μ0 no denominador. Então, à medida que a energia aumenta, esse logaritmo aqui aumenta, então esse 1 menos isso aqui vai ficar cada vez menor, e aí a constante, isso aqui aumenta, então essa diferença vai ficando muito pequena, até que eu consiga ter uma constante de acoplamento que vai crescendo. Então, quer dizer, esse resultado é um resultado que só pode ser compreendido através da teoria quântica de campos, né? A mecânica quântica, mesmo relativística, não revela esse fenômeno. Esse fenômeno aqui é um fenômeno chamado um fenômeno não, é um tópico da teoria quântica de campos que nós chamamos de equações do grupo de renormalização. Na QCD, a função, a constante de acoplamento forte, ela é 1 sobre o log, vamos dizer aqui, da energia. Então, quanto maior a energia, o denominador cresce. Então, a constante de acoplamento diminui, que é o caso da liberdade assintótica. Então, a gente já sabe que a carga fundamental, ela depende da energia, da escala de energia que eu estou usando para fazer a medida. Né? O que o Dirac está falando aqui não é nesse sentido, é no sentido do tempo. É como essas constantes podem variar no tempo. Então, só mais uma coisinha aqui. Então, aqui nós temos o famoso diagrama, né, das constantes de acoplamento. O eletromagnetismo, ele está aqui, a interação fraca. Então, o eletromagnetismo ele tende a decrescer para cá, quer dizer, à medida que a energia cresce, né, a gente começa a crescer a constante de acoplamento, essas duas se encontram aqui nessa faixa de 10 a 2 GeVs. Então, abaixo de 10 a 2 GeVs, né, que é a escala de quebra eletrofraca, eu tenho uma interação eletromagnética separada da interação fraca. Quando a escala vai crescendo, eu vou chegando aqui na faixa dos 247 GeVs, essas duas interações vão se fundir numa interação chamada interação eletrofraca, ou seja, eu vou poder descrever essas duas interações por uma única física, né? E essa única física vai fazer com que as duas constantes de acoplamento se fundam. E lá em cima, como a gente falou, à medida que a energia cresce, a constante de acoplamento forte diminui. Então, a constante de acoplamento forte vai diminuindo, e nós vamos chegando aqui, as três vão se encontrar na faixa de, na verdade, 10 a 16 GeVs, que é aqui a escala de grande unificação. E depois, à medida que a energia vai crescendo, a gente pode ir diminuindo para chegar numa outra teoria, quer dizer, a gente ainda não tem clareza do que seja o que vem depois da grande unificação. A gente vai chegar na escala de Planck, né? E aí a gente vai estar dando de cara com uma nova física, que é a física da quantum gravity. Quando eu chegar na escala de Planck, eu vou estar chegando nesse mundo aqui. Então, as constantes da natureza
é muito importante a gente compreender a importância, né, desses mecanismos que nós temos de como olhar o bastidor das constantes de acoplamento das interações. O eletromagnetismo é o alfa, que é adimensional, a interação fraca é a constante de Fermi, que tem dimensão de energia, -2, né? Na verdade, ela é tipo 1 sobre a massa do próton ao quadrado. E da constante de acoplamento forte também, que é uma constante de acoplamento adimensional, né, mas que decresce com a energia. Então, quanto maior a energia, menor é o acoplamento da QCD, menor é o acoplamento forte. Aqui a gente chega, então eu diria que a grande motivação que eu vejo aqui no que a gente discutiu hoje, está discutindo aqui, é a percepção de que a gravitação quântica ela fixa de maneira universal, independentemente de partícula, independentemente de carga, independente de atributo quântico das partículas, ela fixa escalas de comprimento, de massa, de tempo e de temperatura. Então, quando a gente fala de física do buraco negro, a gente tem um parâmetro de temperatura que já está intrínseco à gravitação, e claro, temos parâmetros de tempo, comprimento, massa. Então, a gravitação quântica, ela fixa, digamos, quantizar a gravitação, na verdade, está buscando, né, compreender uma física onde as escalas são essas aqui. Então, diferentemente, por exemplo, do eletromagnetismo, onde a escala de comprimento, né, que a gente botou aqui, perdão, está aqui, a escala de comprimento, aqui a escala de Planck, perdão, deixa eu voltar aqui para o eletromagnetismo, né? A gente tem a escala de comprimento é essa aqui, na faixa de 10 a -7 metros. 10 a -7 metros é uma distância gigantesca comparada aos 10 a -35 metros, né, da escala de Planck. São 28 ordens de grandeza. Então, tem muita física aí entre o eletromagnetismo. A gravitação quântica ela vai lá no âmago, ela vai na menor escala possível de comprimento. Então, aqui a gente pode fazer esse paralelo, né? Cada interação tem as suas escalas de tempo, de comprimento, de massa, de temperatura, mas a gravitação quântica é aquela que tem as escalas mais fundamentais. Agora, isso não resolve para nós, né? Em princípio, só essa análise não revela para nós o porquê da constante de acoplamento gravitacional ter a dimensão que tem. No caso da eletrofraca, a gente compreende, é o campo de Higgs. No caso da gravitação, a gente precisa recorrer não ao campo de Higgs, mas aí a gente vai recorrer, por exemplo, à teoria de cordas. A gente pode recorrer, por exemplo, a loop quantum gravity. Na supergravidade, a gente importa, né, vamos dizer, essa constante de gravitação de Planck, né, quer dizer, a escala de Planck é importada naturalmente na supergravidade, como deveria ser, mas a gente não tem ainda na supergravidade uma descrição clara de por que a constante de acoplamento gravitacional, a constante de Newton, tem aquelas dimensões complicadas, metro cúbico, né, como a gente falou, metro cúbico, quilograma -1, vou voltar aqui, segundo a -2. Então, compreender essa escala aqui é fundamental. Segundo o professor Dirac, ele dizia que nos últimos anos de sua vida, com toda a sua experiência, né, ele dizia que para compreender a adimensionalidade da constante de estrutura fina e a complicação dimensional da constante da gravitação, ele dizia, a matemática que nós temos hoje, ela não me permite essa compreensão. Ele está falando de 1982, 83, ele dizia, a gente precisa de uma matemática mais refinada, que talvez ainda não esteja na física, para poder, a partir de primeiros princípios, chegar a essa compreensão. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre se deter nessas coisas simples, porque a gente está falando de um problema primordial da física contemporânea, que é a quantização da gravitação. Unificar gravitação com mecânica quântica, ou seja, unificar a relatividade geral com mecânica quântica. Os princípios fundamentais da mecânica quântica não batem com os princípios fundamentais da relatividade geral. Uma determinística, a outra indeterminística, e outras diferenças existem, né? A questão é juntar tudo isso e querer que dá certo
usando a matemática conhecida, pode ser um problema. Então, novas tentativas de novas matemáticas, né, a gente vai poder falar isso no último vídeo, vão ser importantes para a gente tentar, o mais próximo possível, chegar a uma quantização bem-sucedida da gravitação, como acontece com a teoria de cordas, só que em 10 dimensões, não em 4 dimensões. Eu sugeriria uma leitura desse trabalho aqui também, que fortalece a nossa motivação para compreender, a motivação de por que buscar uma gravitação quântica. Tá? Então, vale a pena ler esse artigo aqui. Bom, então eu acho que por hoje eu queria ficar com isso aqui, trazer para os estudantes, sobretudo principiantes, né, a possibilidade que eles têm deles perceberem que com a física que eles conhecem e com a matemática simples que eles conhecem, aqui ninguém falou de derivada integral, expansão em série, série de Fourier, nada disso. O que a gente falou aqui são simplesmente passagens aritméticas misturando, né, mixando as constantes da física e vendo a cada escala o que a gente pode obter. A gente pode fazer vários experimentos com as escalas fundamentais da física, né, com as grandezas fundamentais da física, essas constantes, né, e verificar o que a gente pode obter de interessante, o que esses números estão me dizendo. Né? Uma última coisa aqui que eu também queria chamar a atenção é que ao fazer, quer dizer, essas considerações, né, sobre essas constantes fundamentais da física, o Dirac, no artigo dele, ele vai reexaminar, por exemplo, a estabilidade do átomo, ele vai reexaminar também a estabilidade do elétron, por que o elétron, sendo uma carga negativa, por que essa carga, pensando que o elétron é uma distribuição muito pequena, né, uma distribuição muito concentrada de uma carga negativa, por que a repulsão dessa carga não faz com que o elétron desestabilize, né? Porque só tem carga negativa, né? Essas cargas poderiam, essa distribuição de cargas poderia estar em repulsão. Então ele introduz, inclusive, num paper dele interessantíssimo de 1951, chamado Haveria um éter? Is there an ether? Dirac ressuscita um pouco o debate do éter para poder compreender aquilo que é a estabilidade, o fenômeno de estabilidade do elétron. E nesse trabalho, ele introduz, né, uma eletrodinâmica modificada. Né? Então, ele introduz nesse trabalho de, eu acho que é um Nature de 1951, exatamente, que o título é Haveria um éter? Há um éter? Is there an ether? Né? Esse trabalho dele, então, ele vai fazer vamos dizer assim, essa eletrodinâmica que hoje em dia foi ressuscitada, porque na verdade é o primeiro trabalho em que ele vai discutir a eventual violação da simetria de Lorentz, que nós hoje tanto debatemos, né, a partir das teorias de cordas, a partir de teorias mais fundamentais, porque a simetria, até que ponto a simetria de Lorentz resiste, até que níveis de energia a gente tem uma simetria de Lorentz garantida. Chegando na escala de Planck, nós temos energias tão altas, né? Nós estamos falando de energia na faixa de 10 a 19 GeVs, isso faz com que o vácuo entre em processo de flutuação muito violento. E essas violentas flutuações do vácuo podem estabelecer anisotropia e quebra da simetria de Lorentz. Né? Então, tem a chamada Bumblebee eletrodinâmica, né? Bumblebee Electrodynamics, né? Esse Bumblebee, eletrodinâmica do besouro, né? É uma eletrodinâmica que vem sendo estudada pelo grupo do Alan Kosterlitz, que é na Universidade de Indiana, que é um dos grandes nomes, o Kosterlitz, que é um dos líderes, nas teorias nos modelos, né, com violação da simetria de Lorentz. Essa Bumblebee Electrodynamics, ela já foi, na verdade, introduzida por Dirac lá em 1951, porque Dirac estava tentando compreender a estabilidade do elétron a partir, né, de uma nova visão de espaço-tempo, de um espaço-tempo onde a simetria de Lorentz já não fosse mais fundamental. Então, essa é uma discussão de 1951 que é ressuscitada agora, né, praticamente 75 anos depois. Então, também é um trabalho muito interessante que vale a pena ser lido do Dirac. É um Nature de 1951. Então, essas discussões são muito importantes porque tudo isso nos leva a ver qual é a essência da gravitação quântica, o quanto a gravitação quântica pode estar trazendo efeitos
indiretos, pequenas correções, mas, por exemplo, modificando vamos dizer, uma física de energias muito mais baixas do que a escala de Planck. Portanto, comprimentos muito maiores. Já estamos falando, o comprimento do a estrutura eletromagnética, né, ela nos dá um comprimento fundamental de 10 a menos 7 metros. A gravitação quântica, 10 a menos 35 metros. Então, nessas 28 ordens de grandeza, pode ter muita física aparecendo que o eletromagnetismo não nos deixa ver, mas que a gente pode redescobrir lá na escala de Planck. Efeitos, mas esses efeitos da escala de Planck podem chegar à nossa física, essa física que a gente tem hoje, nessa escala de energia que nós temos hoje, através desses chamados mecanismos de violação da simetria de Lorentz. Então, eu vou parar por aqui hoje, Rodrigo. Devolvo a palavra a vocês aí, porque já está ficando um pouco tarde, eu comi meia hora do horário de vocês, também não quero extrapolar, queria ver se acabava, a gente consegue acabar às 9 horas, porque a partir das 10 horas eu tenho marquei algumas reuniõezinhas aí com estudantes de doutorado que estão precisando tirar algumas dúvidas, mas eu tenho aqui, vamos dizer, 15 minutos para a gente fazer o fechamento de uma discussão. Então, eu vou retornar a palavra a você, Rodrigo, e ao Luiz Gustavo e ao Alexandre. Obrigado aí pela presença de todos. Nós que agradecemos a presença ilustre do professor Elael Neto aqui no EtherConnects e mostrando que é possível mostrar aspectos fundamentais da gravitação quântica, pensando logo nas questões de dimensões e grandezas, né? Como as grandezas de Planck, né? A temperatura de Planck, a massa de Planck, entre outras, né? Eu passo a palavra agora aos eminentes astrofísicos Luiz Gustavo de Almeida e Rodrigo Francisco dos Santos para perguntas, considerações. LG, você quer ir primeiro? Não, pode falar primeiro. Tá. Algumas coisas burocráticas que eu queria comentar é que acerca dos próximos seminários da Elael, ela é o que marca. É que chega a semana que vem, a gente está aqui. E, assim, para mim, esse seminário está sendo... Eu já vi você falando muito disso, mas a maioria das vezes que eu via, por algum motivo, eu não tinha tempo de focar, de botar a mão nisso e desenvolver mais adiante. Então, agora o canal ele está permitindo um dispositivo para a gente seguir, pegar essas referências aí e fazer lives com ela, fazer seminários. Então, eu estou falando aqui, eu e o Alexandre já estávamos comentando que, eventualmente, no verão, a gente poderia fazer alguma coisa nossa, uma atividade que você faz, atividade formativa do verão, eventualmente com esse paper. A gente está pensando em dar o nome de Corujão da Física, que teria que ser tarde da noite, porque o verão é devastador e a gente tem que reunir tarde da noite. Você e o Luiz Gustavo têm sempre colaborado com as atividades formativas de verão, já vem há alguns anos colaborando, então espero que o Alexandre junte-se também, são sempre bem-vindos. Eu sei que eu sempre conto com vocês para algum mini curso e seminários nas atividades de verão. Tá? Obrigado. Eu tô planejando registrar o que eu fiz esse ano, eu já estava planejando. Tá certo. Esses ciclos, mais uma linha do debate, eu estava pensando a gente pegar os artigos e abrir mesmo, e tentar conversar sobre eles. Sobre questões. Eu achei os papers que você falou, os papers que você falou. O do Éter? Esse archive. Eu estou bem. E procurar esse archive aí. Pensei até em abrir. Não sei se seria problema eu abrir ele aqui. Sim, pois não. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Eu vou abrir. Deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu abrir ele.
É interessante que a garotada está vendo isso aqui. Então, vocês vejam que isso aqui é um paper que saiu, é um paper típico de colaboração experimental, né? Com um monte de gente, ele está no PNL. Faixa de 200 autores, né? Pois é. Deve ter posto o nome até de quem varreu o laboratório. Olha só aí, olha, tudo autor. As primeiras páginas só de autor, exatamente. Mas isso uma é um medida grande... da anomalia magnética aqui, e um muon positivo é apresentado, baseado em dados de 2020 a 2023, por meio da muon G-2 experimento, do Fermilab, né? Fermilab, isso. Aí ele achou aqui um vínculo de 2,5 vezes o total Isso. Dos resultados estatísticos, são as centrais de percepção da frequência do muon e do próton. Então, fazem campo de anel, né? Pode ter alguns... Só uma colocação, Rodrigo. Por gentileza, sem querer interromper a sua linha de pensamento, num dos primeiros experimentos, né, do G-2, lá no Fermilab, né? Isso. Os caras parece que encontraram uma discrepância, né, significativa com relação lá à razão giroscópica lá do muon, né? Isso. Aí já saiu na imprensa, deve existir uma quinta força. Criou um frisson tremendo, né? Foi sim. E agora, né, vocês devem se lembrar. É isso mesmo. E a última medição é mais precisa, a respaldo do modelo padrão. Exato, respaldo do modelo padrão. Você vê, a medida, a data é 6 de junho. Hoje é dia 7. Então, a gente é bom os meninos, até no teu canal, né, Rodrigo, eu vejo que muitas vezes os estudantes principiantes de física não conhecem os arquivos. Eu tenho dado aula no mestrado nacional, nesse MNPF, Sérgio Duarte, aderimos ao MNPF da Unirio, do polo da Unirio. E aí trabalhamos com os professores. Ano passado e esse ano eu dei eletromagnetismo, estou dando eletromagnetismo. Nenhum professor, os professores já são todos formados em licenciatura, estão atuando em sala de aula, estão fazendo mestrado. Nenhum deles me falou, todos eles. O ano passado e esse ano, ninguém conhecia os arquivos. Então, eu falei, vocês têm que dar uma olhada nos arquivos, porque ele atualiza, né? Aqui, a gente, além de repercutir o archive, a gente repercute o RIBF, a gente repercute todas as revistas, em particular brasileiras, e a gente incentiva autores brasileiros. Claro. Tudo isso aí, né? Isso é importante. Eu vou compartilhar outra guia. Tá. Porque você comentou, isso aqui, não sei se vocês já estão vendo, esse é o Monitor Gate. Ô, Rodrigo, depois eu vou te pedir uma gentileza. Esse artigo que você compartilhou conosco aí do G-2 do muon, eu não salvei ele, eu acabei lendo, mas não salvei. Você pode me mandar ele para eu salvar comigo depois? Você manda para mim, eu vou mandar os slides para vocês também. E algumas pessoas me pediram o slide. Então, eu já mandei o slide 1 e o slide 2 para o Rodrigo. Eu vou mandar o de hoje para o Rodrigo e para o Luiz Gustavo, e eles passam para vocês também, para quem quiser. Tá legal? Tá. Esse artigo que eu estou compartilhando agora, do Cláudio Nassif, né? Do Cláudio. Cara, é um artigo de 2016. Você vê como ele pegava, ele conseguia perceber muito mais as coisas que você falava, que nas aulas, né, que a gente assistia lá, vai ter um ponto aqui, e a gente, hoje em dia, a gente vai dar um tratamento um pouco diferente, muito diferente, mesmo com ele, o tratamento evoluiu, porque ele faz uma proposta de uma eletrodinâmica clássica que seria um tipo de grave de eletromagnetismo com uma variação da constante de estrutura fina. Isso. Ele fica aqui definindo quem é esse aqui, só que aqui aí vai para frente, porque ele pega um átomo de hidrogênio, sim, aqui um átomo de hidrogênio, só que ele está botando esse átomo, e aqui está a constante de estrutura fina usual. Certo. Só que ele está botando esse átomo em algum tipo de meio, só que ele não fala que é um meio. Ele tinha preconceito com a palavra éter. Sei. Ele não gostava.
Eu sempre gostei da palavra éter, ele não gostava. E aí ele acha o 137 como uma razão da velocidade orbital do Certo. elétron em torno Isso. disso usual. Uhum. Então, você vê que isso aqui é um paper que está publicado, para a garotada aí, ó, olha só, 2015, É tá? importante isso. E JMPD 2016, Aham. 77 páginas, e é um paper que tem 23 citações. Uhum. Então, olha só olha como o paper é simples, como o Aham. paper é, assim, pelo menos o início dele, a gente já está com isso um pouco mais. Ele tenta fazer um novo modelo de elétron, ele inventa uns campos granulares aqui do seu elétron e tenta deduzir algumas consequências para ver se faz algum sentido. Só que aí, em determinado momento, ele faz a hipótese dos grandes números do nosso amigo Dirac, Sim. do nosso querido Dirac, para um átomo de hidrogênio gravito-eletromagnético, onde a Aham. interação gravitacional. E As aí massas ele que se acha, atraem. né, e aí ele acha umas coisas aqui, o Dirac aqui, né, Uhum. que aí ele acha uma outra constante de estrutura fina, que, Aham. que envolveria o campo a constante, tomara que ele veja esse vídeo, né, que a gente está falando dele, a constante gravitacional de Newton, a massa do próton, a massa do elétron, aqui a carga fundamental, aqui embaixo a constante de Planck e o C quadrado, ou seja, Aham. gravidade, Isso. inércia, você Uhum. tem eletromagnetismo, você tem efeito de escala quântica e relativismo. E aí ele encontra uma outra constante, que seria uma Uhum. constante de acoplamento grávido eletromagnético que é minúscula. Certo. Aí depois ele vai e chuta que isso aqui, que assim como aquilo era daqui ele devido a velocidade mínima lá dele, que eu digo que não é mínima, é crítica. Né? E aí Certo. depois ele faz a mesma coisa para a constante de estrutura fina. Tá O que, que ótimo. eu estou querendo, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Isso aqui fica parecendo para mim que é um tipo de running constant, um tipo você tem um range de variação para constante de estrutura fina, porque eu interpretaria, e aí por isso que eu na minha cabeça, precisava botar esse átomo em um universo de superfluida, em um universo numa gota de hélio, alguma coisa Uhum. assim, porque ele nos daria a possibilidade de espaço-tempo com essas propriedades que partículas surgiriam. Uhum. Então, você teria que a gravidade, ela pode. Aqui, ele acha a tal da velocidade crítica, que ele chama de mínima, mas eu chamo de crítica. Ele chama de velocidade mínima, é isso mesmo. Uhum. E eu chamo, eu não concordo com ele, acho que se ela for uma velocidade crítica, isso é um superfluido, e aí ela seria bem encaixada numa superfluido vacuum theory. Ela Uhum. entraria nesse cenário, e a gente poderia pensar num cenário de estados excitados, um fluido aparecendo e mudando tanto a geometria quanto as constantes Certo. em volta de acordo com a expansão do universo. Isso sempre foi. E é por Uhum. isso que eu tenho um problema com a sua ideia de que o espaço-tempo ele possa ter ele seja um dado da natureza. Certo, Então, assim, entendi. eu tenho um lado iraquiano e que eu acho que dá para uma perspectiva iraquiana tirar um cenário, um cenário de running constant, um cenário de Sim, gravitação quântica com quebra de simetria, porque aqui a simetria do Lorentz ela vai quebrar, mas é uma certo. quebra muito sutil, e teria emergência do espaço-tempo Certo. similar a um superfluido. Tá certo. Ou seja, tá certo. É, Espaço-tempo emergente, né? Tá certo. Só que aí me parece que tem dois quadros de espaço-tempo que existem hoje em dia no mercado. Tem esse da escola holandesa, do Verlinde,
Sim. E tem esse do Huang e do Volovic. É isso mesmo? E eu, por exemplo, não consegui botar a função beta aqui ainda. Sei. Então, ou seja, quem está vendo isso aqui, e esse artigo tem 23 citações, então é importante perceber essas nuances. Mas daí a pergunta que eu falei isso para mostrar para a garotada, essa pergunta que eu te faria são 2 quadros de gravidade hoje no mercado por aí. A gente tem 2 quadros de gravidade emergente, eles são contraditórios em que como eles conseguem enquadrar essas variações, esse cenário de running constant. Sim, entendi. Você está perguntando se com esse cenário de running coupling constant você consegue pensar em um cenário em que você tem um espaço-tempo emergente. Uhum. Sim. Deixa eu dar uma considerada aqui. Vamos pensar. Eu acredito que sim, sabe? Quer dizer, vagamente também. A pergunta é muito ampla, né? E uma pergunta profunda, de princípio mesmo. Mas, assim, se você tem running coupling, vamos dizer, running coupling constant, não no sentido da escala de energia, mas no sentido do tempo, né? Constantes de acoplamento, constantes fundamentais que variam no tempo. Eu acredito que isso certamente vai levar, vamos dizer assim, a diferentes cenários de espaço-tempo emergente. Por exemplo, né, na escala de Planck, né, você poderia ter um cenário emergente, inclusive do tipo em que você tem na Loop Quantum Gravity, em que você tem unidades de área que você tem quanta, né, de áreas fundamentais, né? E isso sim poderia vir de uma eventual forma de dependência dessas constantes fundamentais no tempo. Só que não sei qual é a intensidade, né, dessas variações no tempo, o quanto essas variações são, vamos dizer assim, muito suaves, né, o quanto você pode ter variações abruptas, mas sem dúvida um cenário, né, como o Dirac descreve lá no paper dele de 35, de constantes fundamentais que variem no tempo, você pode ter vamos dizer, diferentes espaços-tempo emergentes, sim, eu concordo com essa possibilidade. Até porque a gente não falou aqui, mas eu vou falar posteriormente, provavelmente no próximo encontro que a gente tiver, sobre a introdução da constante de cosmológica, a constante cosmológica introduzida nessa discussão na quantum gravity. Aqui a gente falou tudo sem constante cosmológica. H cortado, GC. Se eu introduzo a constante cosmológica, essa constante cosmológica é uma densidade de energia. Essa densidade de energia é identificada com o quê? Com a energia do vácuo, que inclusive, né, a discussão da matéria escura passa por isso também. Será que a energia escura está sob forma de constante cosmológica? E isso aí modifica a estrutura do espaço-tempo. A constante cosmológica é positiva, é de Sitter, é negativa, é anti-de Sitter, né? Tem repulsão gravitacional, não tem? Então, essa discussão da dependência temporal das constantes de estrutura pode te levar assim, a espaços-tempo emergentes, sim. Eu concordo com a tua visão. Então é isso, Rodrigo. São 9 horas, eu tenho que parar agora, porque eu tenho esse encontro às 10 horas, né? Eu cheguei do CBPF ainda agora, cheguei direto aqui para a nossa discussão. Então, com o maior prazer. Então, você me diz, quando tiver um espaço aberto para mim de novo, eu volto com o vídeo 4 e depois com o vídeo 5. Eu só não quero atrapalhar o cronograma de vocês, porque eu quebrei um pouco a simetria que vocês definiram no início, né? Eu era para fazer uma palestra, acabei fazendo 3. De 3 eu vi que eu preciso de 5, perdão, né? É uma extrema honra, né? E um grande prazer para nós termos a simetria do cronograma quebrado. A gente está aqui discutindo
eu estou gostando muito assim da interação. Eu conheço já o canal de vocês, mas estou gostando de interagir, porque está me fazendo também pensar. Eu estou pensando junto com vocês, eu não estou apresentando nenhuma sabedoria aqui, eu estou apenas compartilhando resultados, né? E eu acho que é muito importante a gente entender a evolução histórica das teorias da física, porque a gente vai vendo, fazendo esse passeio, como nós estamos fazendo aí, desde dos trabalhos fundamentais do Einstein, né? E o primeiro trabalho de Quantum Gravity, lá em 1934, fazendo esse passeio, a gente vai vendo como é que a física vai mudando ao longo dos tempos, né, dos anos, e vai vendo também como as áreas vão se superpondo, vão criando interfaces, e aí por que uma área para, outra avança. É importante a gente ter essa visão contextualizada da física, porque não adianta compreender cada interação separadamente. A gente está buscando a teoria unificada. Para ter a teoria unificada, a gente tem que compreender os avanços em cada área para saber depois como as ideias se encaixam, né? Então, eu vou muito nessa onda, porque eu acho assim, num seminário, num vídeo de 1 hora e pouca, não dá para você ensinar aspectos técnicos, assim, ensinar Quantum Gravity. Tem muitos materiais bons sobre Quantum Gravity em vídeo assim, de universidades e também em papers. O que eu acho importante é dar o fio condutor, porque muitas vezes o estudante, eu imagino um cara sozinho, num canto do Brasil, às vezes o cara está meio isolado, ele quer estudar Quantum Gravity, ele começa a acumular material, depois ele fica, a série diverge. Você começa a pegar um paper que chama outro paper, você não sabe o que estudar. Então, como a gente estava falando em convergência de série, né, para fazer a série convergir, eu procuro dar a linha que você vai seguindo. E aí você fala, se eu seguir essa linha, eu vou ter um conhecimento mínimo, né? Que é a minha visão. Se a gente pegar um Petrov da vida, o nosso colega Petrov da Paraíba, ou algum outro colega, né? Nelson Pinto, por exemplo, do CBPF, e outros colegas Brasil afora, né? Que conhecem Quantum Gravity, talvez cada um vai dar, é como a gente vai a médico, cada um dá o seu remédio, cada um dá o seu tratamento. O meu tratamento é muito esse tratamento historicizado. Eu acho que é importante compreender a evolução da área e os papers fundamentais. Esse paper foi impactante, esse outro paper foi impactante, e às vezes um paper impactante, como por exemplo, eu não cheguei a falar hoje, mas vou falar na próxima vez, os 2 papers do Toffler e do Veltman sobre renormalização de Young-Mills em 1972. Isso abriu um caminho fundamental para Quantum Gravity. Nós vamos ver no próximo vídeo, né, que a partir desse paper, que era a renormalização das teorias de Young-Mills, nada a ver em princípio com gravitação, se pensou, se o Kibble já mostrou, o Uchiyama já mostraram que tem uma gravitação descrita como uma teoria de Young-Mills, se as teorias de Young-Mills são renormalizáveis, que expectativas eu tenho em relação ao problema ultravioleta na gravitação quântica? Então, uma área, às vezes, fazendo um grande resultado, como foi a renormalização das teorias de Young-Mills, que abriu completamente a física, foi fundamental para a física de partículas, ela tem um impacto grande na Quantum Gravity também. E aí a gente vai ver que detonou uma série de trabalhos que culminaram com a supergravidade em 1976. Então, é importante compreender como as áreas também conversam entre si, mesmo que de maneira casual. Não é estimulado, é uma coisa espontânea que aparece de repente e você, vou naquela área e pego aquele resultado. Acho que é importante compreender o processo da física. Isso amadurece o estudante, na minha opinião. E acho que o canal de vocês abre essa oportunidade. Eu acho muito legal. A gente está num fórum horizontal, todo mundo trocando ideia, né? E resulta. O paper do Narciso é um exemplo claro que resulta. Exatamente, é um paper, é um resultado claro. Então tá, pessoal, agradeço a vocês todos que organizaram, agradeço aos participantes também que estiveram aqui conosco, né? Sei que tem estudantes da iniciação científica de vários lugares aí que me dizem que estão assistindo, então a gente pode continuar, eventualmente, semana que vem, quando vocês me derem o ok. Semana que vem? Dá para ser? Então tá, então semana que vem. Aí a gente tenta fazer às 7 horas, porque hoje foi excepcional, tá bom? Um abraço para vocês todos aí, então, hein? Obrigado pela atenção. Obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu, professor. Um abraço a todos. Tchau para vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado demais. Tchau, tchau. Criança, a gente consegue reunir agora. E, puxa, que apresentação bacana, né? Eu achava a coisa mais interessante do mundo, a coisa mais fantástica, a expressão do Hawking da temperatura do buraco negro, né? Você tinha a constante de Boltzmann lá, da termodinâmica, né, da mecânica estatística, a velocidade da luz, o G da gravidade, o C,
da relatividade e a constante de Planck e o H cortado, né, da mecânica quântica, né? Poxa, coisa fantástica, né? As constantes fundamentais dessas áreas todas da física reunidas numa fórmula, né? Que já dava